Senhores, nós fomos salvos por crer no Evangelho e sabemos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Paulo escreve isso nos versos 16 e 17, que são os versos que nós veremos longamente a seguir. Nós éramos todos pecadores, mas fomos justificados gratuitamente pela graça de Deus, pela redenção que há em Cristo Jesus. Paulo escreve isso no capítulo 3. Agora, hoje, justificados em Cristo, nós temos paz com Deus e não há mais nenhuma condenação para nós. Isso Paulo escreve nos capítulos 5 e no capítulo 8. Veja, não há mais nenhuma condenação para nós. O escrito da nossa dívida foi cravado na cruz. Os nossos pecados foram perdoados. A nossa dívida foi sanada pelo nosso Redentor. Glória a Deus por isso. Mas, será que nós não temos nenhuma dívida? Será que nós não temos nenhuma outra dívida? Veja, somos salvos pela graça, por meio da fé, mas será que nós não temos nenhuma obrigação? Você já se sentiu devedor por ter sido salvo imerecidamente? Mas espera aí, pastor, calma. Se eu sou salvo sem merecer, imerecidamente, como é que eu vou ter alguma dívida? Como é que eu vou ter alguma obrigação? Você já se sentiu devedor porque outros pecadores podem ser salvos mediante a fé na mensagem que você possui, que foi revelada a você por Deus, Pai. Vamos ver um pouco mais sobre isso aqui na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, a partir do verso 13, onde a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: Ora, eu não quero que ignoreis, irmãos, que muitas vezes eu planejei ir até vós, mas fui impedido até agora. Meu propósito é conseguir algum fruto, tanto entre vós como entre as demais nações, pois eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, no que depender de mim, estou pronto para pregar o Evangelho também a vós que estáis em Roma. Até aqui. Vamos ao Senhor mais uma vez em oração. Curva a sua cabeça comigo. Senhor Deus, nosso Pai, tem compaixão de nós. Auxilia-nos, Senhor, com teu Santo Espírito. Que a tua santa palavra, que a tua doce graça e que a nossa responsabilidade fique patente ao nosso entendimento. Mas não somente ao nosso entendimento, Senhor, que essas coisas desçam ao nosso coração, que nós possamos sentir e experimentar essas coisas, para que possamos dar a resposta adequada à graça que nos foi concedida. Senhor Deus, nós pedimos que Tu glorifiques o nome do Teu Filho em nosso meio. Nós pedimos que o Teu Santo Espírito nos auxilie a ouvir a mensagem do Evangelho. E nós pedimos que eu, Senhor, não seja um empecilho para que a Tua santa palavra chegue aos nossos corações. Pedimos essas coisas em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus senhores, na última oportunidade que nós vimos a Epístola aos Romanos,
nós vimos que uma das razões pela qual Paulo estava desejoso de ver os irmãos romanos era para ter comunhão com eles. E nós enfatizamos o quão é importante, o quanto é necessário, o quanto que é vital, indispensável a comunhão entre os irmãos. Nós vimos que essa comunhão bíblica, ela envolve a edificação mútua, ou seja, todos têm algo para dar, todos têm algum dom que foi concedido por Deus para fortalecer e para encorajar os outros irmãos. E, consequentemente, nós vimos que todos precisamos receber alguma coisa. E aquele que acha que não tem nada para receber do irmão mais simples está errado e está sendo privado por si próprio de crescer na graça e na misericórdia do nosso Deus. Deus concede as bênçãos espirituais à igreja e concede isso na santa comunhão, como nós vimos fazendo alusão aos Salmos 133. Na comunhão com os irmãos que nós somos edificados e que o Pai derrama o seu Santo Espírito. Hoje, meus irmãos, nós veremos que os planos de Deus não são os nossos planos, por mais bonitinhos que pareçam ser. Paulo quis ir muitas vezes à cidade de Roma, mas ele foi impedido. Contudo, no que dependesse dele, ele estava pronto para ir, mas só poderia ir se Deus permitisse. Depois nós veremos que nós devemos estar prontos para pregar para todo tipo de pessoa. Todo tipo de pessoa. Não importa quem, não importa onde. Por fim, nós veremos que nós somos todos nós somos devedores. Primeiro de Deus, que nos concedeu misericordiosamente a sua graça. E depois somos devedores de todos os homens, porque os homens estão perecendo. E porque Deus, Ele nos deu algo para compartilhar, Ele nos concedeu um tesouro, não simplesmente para nós enriquecermos, mas para enriquecermos aos demais. Caso dê tempo, e assim Deus permitir, eu falarei brevemente sobre a igreja precisar sempre do Evangelho e que Deus nosso Pai nos auxilie. Um teólogo, ele comenta sobre esse texto e ele diz o seguinte, e prestem atenção nisso: a pregação do Evangelho está no sangue de Paulo, ele não pode refreá-la. Ele nunca está de folga, mas está constantemente em serviço, procurando aliviar um pouco do débito que ele tem com toda a humanidade, débito que jamais saldará plenamente em vida. E é glorioso porque, após ir para com o Senhor, Paulo nos deixa esses registros que continuam pagando a sua dívida. Antes de o primeiro ponto, eu só queria observar uma coisinha, que foi uma experiência meio traumática que eu tive na primeira vez que eu fui numa igreja realmente reformada, pelo menos no nome, que foi a primeira vez que eu fui numa presbiteriana. E a pregação inteira foi a respeito da pregação do Evangelho, que é o tema de hoje. E a pregação inteira foi dito a respeito de a necessidade de pregar o Evangelho. E acabou a pregação e o Evangelho não foi pregado. Eu achei aquilo meio estranho, porque se havia necessidade de sempre pregar o Evangelho, como é que o cara me fala? Foi uma pregação longa, de uns 25 minutos. Como é que ele me fala 25 minutos? E não, né? Que Deus permita que durante a mensagem nós tenhamos aqui vários lampejos, várias alusões do Evangelho, da proclamação do Evangelho. Mas sim, a mensagem é a respeito da necessidade que nós temos de proclamar o Evangelho a toda criatura. Assim, em primeiro lugar, vamos ver que os planos de Deus não são os nossos planos. Isso é muito importante nós sabermos.
Paulo, ele quis ir muitas vezes para Roma. Ele escreve o seguinte: eu não quero que ignoreis, irmãos, que muitas vezes eu planejei ir até vós. Paulo, ele demonstra que o seu interesse pelas igrejas na cidade de Roma, pelos irmãos em Roma, não é algo novo. Paulo não acordou um dia de manhã e disse assim: olha, sabe de uma coisa? Eu quero ir para Roma. Paulo não acordou um dia de manhã e ouviu algumas informações e disse: olha, em Roma há uma igreja pujante e eu quero ir lá participar, eu quero ir lá fazer alguma coisa, afinal de contas eu sou o apóstolo dos gentios. Não, de maneira nenhuma. Ele já queria ter ido há muito tempo para essa cidade, antes de escrever esta carta. Ele havia traçado o plano de ir para Roma muito tempo antes. Ele era um homem extremamente prudente. E se nós, como cristãos, queremos ser prudentes, nós temos que planejar as coisas. Paulo, ele não andava sem destino. Paulo, ele não andava, apesar de ele escrever sobre andar no espírito, ele não era espiritosférico, bota isso entre aspas, como aquelas pessoas que acordam de manhã e elas têm uma espiritualidade tão grande que elas não abrem um pote de sucrilhos se o Espírito Santo não mandar, e tudo o Espírito Santo. E eu acho interessante que o Espírito Santo manda até o canal que eles assistem e coisas, tá? Eles são movidos pelo Espírito de uma forma muito intensa. Paulo, sim, era movido pelo Espírito Santo de Deus verdadeiramente, tanto que nos ensina a respeito disso. Mas ser movido pelo Espírito Santo de Deus não o impedia e não pode nos impedir de traçar planos. Irmãos, prudência envolve planejamento. E discipulado, e se nós somos discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo, se somos como Paulo, servos, escravos de Jesus Cristo, esse discipulado envolve obediência. Ou seja, Paulo, ele não faria nada que não soubesse ser a vontade de Deus. Por isso que ele ora e deixou registrado aqui a sua oração no verso 9. Ele ora incessantemente em todas as minhas orações, suplicando que de algum modo seja possível, de acordo com a vontade de Deus, uma oportunidade para ir visitar-vos. Olha que interessante. Nos versos 11 e 12, Paulo expressou o objetivo disso. O objetivo dessa visita era a edificação dos irmãos em Roma na fé. Mas veja, Deus não permitiu. Ele diz no verso 13: mas fui impedido até agora. O seu plano envolvia mais do que o seu desejo pessoal. Não era simplesmente assim, novamente imaginando Paulo: quer saber de uma coisa? Eu quero ir para Roma. Não era simplesmente isso. O desejo de Paulo de ir a Roma envolvia o cumprimento da ordem de pregar o evangelho a toda criatura. Então era um desejo nobre, era um desejo que se coadunava com a vontade de Deus. Ainda assim, ele foi impedido. Não é revelado a nós a forma de impedimento. Nós podemos apenas supor com base em alguns versos. Por exemplo, nós vemos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, o Espírito Santo impedindo Paulo de ir a uma região. Depois nós vemos, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, o próprio diabo impedindo Paulo de voltar à cidade de Tessalônica. Paulo, meus irmãos, ele era sensível ao ouvir a direção de Deus por meio dos obstáculos que apareciam. Aqui, o que parece ter impedido Paulo, pelo contexto da carta, é o seu dever. O seu dever para com os gentios. Se missão dada é missão cumprida, a missão oriental de Paulo ainda não havia sido completada, para que ele fosse então mais ao ocidente, para que fosse a Espanha como ele desejava ir, passando então por Roma. Havia ainda muito trabalho na Ásia Menor, onde ele se encontrava, e com isso não havia tempo.
Ele via a necessidade local, então ele queria ir a Roma, mas a necessidade local não permitia que ele fosse. E ele entendia que isso era um impedimento de Deus. Sobre isso ele vai dizer mais à frente nas Escrituras. Por isso também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco. Mas agora, note, no final da carta aos Romanos ele escreve isso. Mas agora que não tenho mais demora nesses sítios. Outra tradução diz assim, não tenho mais o que me detenha nessas regiões. Por quê? Porque ele havia estabelecido igrejas em toda aquela região e agora ele se enxergava livre para ir para Roma. E tendo já há muitos anos, olha, ele repete, há muitos anos o grande desejo de ter convosco. Quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Capítulo 15, a partir do verso 22. Meus irmãos, notem o seguinte, quando estamos diante de obstáculos na nossa vida, nós ficamos em dúvidas. Isso é natural, isso é normal. Infelizmente, nós sofremos essas coisas. A gente sempre, quando quer fazer alguma coisa e acontece algum obstáculo, nós paramos e pensamos assim, será que isso é impedimento ou livramento? Ou será que isso são lutas ou resistência diabólica? Você já não passou por isso? Aí você fica em dúvida. Será que se eu parar, eu estou cedendo às lutas que eu deveria avançar? Ou será que esse impedimento é um livramento de Deus? Todos nós passamos por isso. Nós devemos ponderar, em primeiro lugar, quando estamos nessa situação, se aquilo que nós queremos fazer é correto ou não. Como é que nós sabemos se algo que nós queremos fazer é correto ou não? Analisando pela palavra de Deus. Se há respaldo bíblico. Se há respaldo bíblico, então é correto. Se não há, nós já sabemos que o nosso desejo, a nossa vontade está errada e não deve ser cumprida. Tendo respaldo bíblico, nós devemos orar para que seja possível, para que as portas sejam abertas, para que nós tenhamos a oportunidade de fazer aquelas coisas. E então o próprio Espírito Santo de Deus nos dará a paz para nós sabermos quando que devemos parar ou prosseguir. Ah, pastor, mas eu não sinto isso. Eu orei e não sinto. Tá, mas você antes do almoço, você disse, Senhor, obrigado pelo alimento e me ajuda se eu tenho que fazer isso ou não. Você não pode dizer que orou a respeito de tal situação. Orar constantemente. E você vai, então, entender, sentir essa confirmação. Calvino ele escreve o seguinte sobre esse texto. Aprendemos disso que o Senhor frequentemente frustra os propósitos dos seus santos com o fim de humilhá-los e, através de tal humilhação, ensiná-los a se sujeitarem à sua providência, a providência de Deus e a dependerem de Deus. Então depois nós vemos, irmãos, que Paulo ele estava pronto para ir. Ou, dito de outra forma, se Deus quiser eu vou. Porque é isso que ele escreve. Olha o que ele escreve. No que depender de mim. Essa é aquela frase, aquela expressão que fala mais do que está sendo dito. No que depender de mim. Paulo está então notificando aos romanos que apesar do seu desejo e da sua prontidão, o evento da sua ida até a cidade de Roma depende de outro. A saber, de Deus. No que depender de mim, eu estou pronto. Todos os nossos planos, meus irmãos, eles devem estar submissos à vontade de Deus. Nós sempre que desejarmos e quisermos e formos fazer qualquer coisa, nós devemos ter essa concepção. No que depender de mim, eu estou pronto. Mas se Deus quiser, seja feita a sua vontade. Essa é a forma de dizer, conforme a oração do nosso Senhor, conforme a oração que Cristo nos ensinou, mas é a forma de dizer aquilo que Tiago ordena na sua carta. Se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Nós dependemos de Deus para tudo e em tudo.
Quando saímos de casa, nós não tínhamos certeza de chegarmos aqui na igreja. Tínhamos um objetivo de vir, mas não sabíamos se ia vir. Um dos presbíteros não pôde vir, mandou um aviso: olha, por motivo de força maior aconteceu isso e isso, a gente não vai conseguir estar com os irmãos. Ele estava já saindo para vir. É assim, nós não sabemos também se vamos voltar para casa. Devemos depender de Deus em todas as coisas. Assim, meus irmãos, nós devemos aprender que nós podemos e devemos fazer planos, planejar as coisas. Contudo, a resposta final é sempre de Deus. Eu falei há alguns cultos que a negativa de Deus sobre a ida de Paulo a Roma foi uma bênção para toda a igreja. Porque, como Paulo não foi, Paulo escreveu. E como ele escreveu, nós temos a carta aos Romanos, que tem sido uma bênção ao longo de toda a história da igreja. Agora veja, quando Deus quis que Paulo fosse a Roma, não foi como um missionário, como um apóstolo, mas foi como um prisioneiro em cadeias. E novamente nós vemos a glória, a majestade de Deus, a soberania de Deus, e vemos Deus abençoando a sua igreja. Por quê? Enquanto Paulo esteve na cidade de Roma preso, ele teve tempo de escrever a carta aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. Olha que riqueza que nós recebemos da prisão desse apóstolo. Notemos que a razão que impedia Paulo de pregar o evangelho em Roma era porque havia uma demanda próxima, havia lugares próximos a ele que tinham a necessidade de ouvir o evangelho. E daqui, meus irmãos, nós já podemos fazer uma pergunta para nós mesmos. Qual a razão que nós usamos para nos desculpar de não pregarmos o evangelho para alguma pessoa ou para alguém? Essa razão é porque nós estamos ocupados pregando em algum lugar? Essa razão é porque nós estamos executando alguma obra de Deus em algum lugar e isso nos impede de falar a outras pessoas? Ou apenas desculpas? Segundo lugar, prontidão para pregar a todos, que nós vemos em Paulo. Vinha de longe o seu desejo de pregar, e Paulo, ele queria obter algum fruto em Roma. Ele fala isso no verso... meu Deus. Sumiu da minha frente. É o 13, né? É o 13. Isso, o final do 13. Meu propósito é conseguir algum fruto, tanto entre vós como entre as demais nações. O que é esse fruto? Os teólogos e comentaristas se dividem a respeito desse fruto, o que é. E eu achei muito engraçado que um teólogo ele pegou, fez uma síntese de todas as opiniões e disse: olha, esse fruto é isso. Ficou uma saída fácil, né? Porque ele deu a síntese de todas as opções. E ele escreve o seguinte: por fruto significa-se, sem dúvida, a recompensa esperada dos seus trabalhos apostólicos, a conquista de novos convertidos e o fortalecimento da fé e da obediência daqueles que já criam. Ou seja, ele fechou por todos os lados e disse: é isso. E aí a gente só pode dizer com ele: é isso. Uma dessas opções é, ou talvez, de fato, as três. Edificar a igreja. Quando você edifica a igreja, você obtém novos convertidos, isso é óbvio. E a recompensa dos seus trabalhos apostólicos era ver o crescimento da igreja. Paulo ele queria pregar em Roma. E ele diz que queria pregar tanto entre os gregos como entre os bárbaros. Tanto entre sábios quanto entre os ignorantes. O que significa isso? Aqui, meus irmãos, Paulo ele usa a divisão grega da humanidade. O grego ele se enxergava assim: há o grego, há aqueles que têm a cultura grega, não necessariamente gregos, mas a cultura helênica, e há os demais. Os demais são todos bárbaros. Inclusive, nesses demais como bárbaros, está incluso os judeus.
No verso 16, que nós vamos ver na próxima mensagem, Paulo ele não usa a divisão da humanidade grega. Ele usa no próximo verso a divisão da humanidade judaica. E qual que é essa divisão? Judeu e gentil. Todos que não são judeus são gentios. É interessante nós analisarmos como existem essas divisões, assim, nós e eles, muito clara. Olha, Paulo diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Os gregos, meus irmãos, seriam, como eu falei, não necessariamente aqueles que nasceram na Grécia, mas todos aqueles que adotaram os costumes gregos, os costumes helênicos, que envolve a sua cultura, que envolve a sua língua, o seu idioma, e envolve a sua educação, a forma de educar. Veja, mas nós estamos falando de Roma, a cidade de Roma, que era a capital do Império Romano. Grécia agora tinha sido diminuída, não é verdade? É verdade. Mas, falando aqui assim, abrindo um parênteses, os romanos, com a sua fala latina, eles sempre sonharam em ser algo maior. E eles tinham como um padrão dessa supremacia os gregos. Então, fala ali baixinho para ninguém ficar bravo. O romano ele queria ser grego na realidade. Tanto que ele adota a cultura grega com todas as suas forças. Roma dominou a Grécia militarmente, mas culturalmente foi a Grécia que dominou Roma e todo o Império Romano. Bárbaros, então, como eu falei, seriam os não gregos. Aqueles que mantiveram a sua cultura. Aqueles que, mesmo dominados pelo Império, não se interessaram em falar grego ou adotar o grego como seu primeiro idioma, mas continuaram com o seu idioma natural. E aí o termo bárbaros, ele é muito interessante, irmãos, é muito interessante mesmo, porque ele é uma palavra pejorativa, era uma palavra que arremedava, talvez o irmão não esteja acostumado com essa palavra, os mais velhos estão, a minha avó dizia, não fica arremedando os mais velhos que você vai apanhar. Então, arremedar é imitar de forma pejorativa, e é isso que essa palavra faz, porque o idioma grego, se você já ouviu, é muito interessante. O idioma grego ele é quase musical. Ele tem uma escala, uma cadência de ser falado, que aí você entende como as obras de Homero foram passadas oralmente, porque as pessoas decoravam aquilo e cantavam. E, Ilíade e Odisseia são dois catatógrafos dessa grossura aqui. Imagina aquilo tudo sendo passado de geração a geração. E era bonito, era belo de ouvir. E para esse cidadão grego, ou romano que adotou a cultura grega, os outros idiomas eram estranhos, eram feios, não tinham essa beleza. Era como se fosse uma murmuração. E aí eles utilizavam uma onomatopeia para botar esse símbolo, para usar esse termo pejorativo. Como que um grego ouvia o outro idioma? Eles falam bar. Feio, bar. Então quem falava bar era uma pessoa. Quando eram mais pessoas, eram os barbars, que virou barbarós, que virou os bárbaros no nosso idioma. Aula de cultura. Depois você me dá um cachê. Mas o que Paulo está falando? As crianças já pegaram o barbaro ali. Mas o que Paulo está dizendo quando ele fala sobre isso? Ele está dizendo o seguinte: eu estou sob obrigação de pregar aos homens de todas as nações. Por quê? Porque gregos e bárbaros significava todo mundo. Como depois ele vai falar, judeus e gentios. Ele está sob obrigação de pregar para todas as pessoas. Gregos e bárbaros abrange todos. Nós poderíamos ainda dizer que sábios e ignorantes seriam as pessoas com e sem formação. Mas a expressão ainda é melhor compreendida abrangendo todas as classes de homens. E assim Paulo está dizendo também o seguinte: eu estou também sob obrigação de pregar o evangelho
a todas as classes de homens, a todos os tipos de pessoas, em todas as nações. Portanto, lição que fica para nós: o Evangelho se destina a todo tipo cultural, a todo tipo de entendimento, a todo tipo de capacidade. Essa pessoa é muito inteligente, ela não vai crer. Por que você diz isso? Porque você não crê no poder do Espírito Santo de Deus que convence. Essa pessoa é muito simples, ela não vai entender. Por que nós achamos isso? Porque nós pecamos, diminuindo o poder do Espírito Santo de Deus, não crendo que ele pode iluminar e se revelar a essa pessoa mais simples. O Evangelho, meus irmãos, ele se destina a todos os homens. Todos precisam ouvir, desde o médico até o gari, desde a advogada até a doméstica, desde o erudito até aquele que é analfabeto, desde aquela senhora idosa, prudente, até aquela jovem que é festeira, que é farofeira, desde aquela pessoa que é honesta até aquela que é ladra, desde aquele que nunca foi fichado pela polícia até aquele que está encarcerado, desde aquele que é careta, que não bebe, não fuma, não usa drogas, até o viciado. Todos precisam ouvir o Evangelho. E a razão disso, meus irmãos, é evidente. Por que todos precisam ouvir o Evangelho? Para vir para a igreja? Não, porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, porque não há um justo, nenhum sequer. Paulo diz assim: estou pronto para pregar o Evangelho também a vós, que estáis em Roma. Irmãos, a pregação do Evangelho não se destina apenas aos incrédulos. Paulo está escrevendo aqui aos crentes de Roma, à igreja de Roma, aqueles que conheciam o Evangelho. E ele diz que quer pregar o Evangelho para eles. E não só isso, ele escreve a sua carta, que é o Evangelho. A carta aos Romanos, nas palavras de muitos grandes teólogos e homens de Deus, é o Evangelho mais puro que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Mas espera aí, isso não é nos Evangelhos? Não, porque nos Evangelhos nós temos toda a história dos eventos. E aqui na carta de Paulo aos Romanos, nós temos toda a doutrina mediante aos fatos narrados nos Evangelhos. Por isso, é esclarecido como o Evangelho mais puro, a explicação mais clara da condição da humanidade, da condição da criação, da condição da humanidade, da condição em que Cristo veio, da obra de Cristo e do fim dos salvos e dos não salvos. A igreja, portanto, precisa ouvir o Evangelho. Porque desejo ver-vos, diz Paulo, para que eu possa compartilhar algum dom espiritual, a fim de serdes fortalecidos, isto é, para que cada um seja encorajado pela fé do outro, tanto a vossa quanto a minha. Eu vou voltar a isso, como eu falei, se der tempo, no último ponto, sobre a igreja precisar ouvir o Evangelho. Vamos então para o meu terceiro ponto, que é o ponto-chave dessa mensagem. Nós somos todos devedores. Vou imitar os caras lá. Repete comigo. Nós somos todos devedores. Nós somos todos devedores. Então vamos ver do que a gente é devedor. Você já assinou a promissória, agora você vai saber do que é. Aquilo que Paulo diz sobre si mesmo deve ser verdadeiro acerca de todos nós, diz o Dr. Lloyd Jones. E eu concordo. Por quê? Porque Paulo é um cristão. Fora ser apóstolo dos gentios, ninguém mais é apóstolo. Apóstolo bom é apóstolo morto. Todo o resto, um servo, um escravo de Cristo, salvo pela graça, com a responsabilidade e o dever, ele é devedor. Isso tudo é verdadeiro acerca de todos nós.
O amor e a graça de Deus são revelados como dívida. E nós todos fomos comissionados a pregar a respeito desse amor, a respeito dessa graça para todas as pessoas. Antes de pontuar de quem nós somos devedores, nós precisamos observar este termo para extrairmos o melhor. Devedor. O que é um devedor? Devedor não serve apenas para comunicar a ideia restrita de uma dívida. Você comprou e não pagou, ou você pegou emprestado e não devolveu. Como afirma John Murray, é impossível divorciar do termo a ideia de obrigação que precisa ser cumprida ou satisfeita. Ou como afirma ainda o Lloyd Jones, a palavra tem o sentido de estar obrigado pelo dever ou pela necessidade de fazer alguma coisa. Dever ou necessidade de fazer alguma coisa. E o negócio está esquentando. Paulo, meus irmãos, deve favores a elas, como tendo sido designado por Deus para fazer algo em favor delas. Compreenderam isso? A dívida de Paulo para com os romanos e para com todos é porque ele foi designado por Deus para fazer alguma coisa de bem, de bom para essas pessoas. Isso também pode ser dito a nosso respeito. Não como tendo recebido delas benefício que merece ser retribuído. Então, Paulo dizendo que é devedor não é porque os romanos depositaram um valor para ele. Não é porque ele comprou alguma coisa dos romanos, comprou uma biga e não pagou. Não é isso. É porque ele foi designado por Deus e nós fomos designados por Deus para fazer algo em favor dos demais. A melhor explicação para esse termo devedor, para extrair qualquer ambiguidade, é combinar esse termo com as próprias palavras do apóstolo lá em 1 Coríntios 9, que diz o seguinte: porque se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. Eu sou devedor, me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Isso esclarece para a gente. Sou devedor, ele diz. Estou sob uma necessidade, estou sob uma obrigação. Assim, então, vejamos de quem que nós somos devedores. Em primeiro lugar, nós somos devedores de Deus, de quem nós recebemos a graça. A sua primeira obrigação era com Deus, que salvou Paulo e que deu o evangelho para Paulo e enviou Paulo aos gentios. Ora, nós podemos dizer exatamente o mesmo sobre nós. A nossa primeira obrigação é com Deus. Por quê? Porque Deus nos salvou através de Cristo Jesus, nos dando o evangelho e nos comissionou a pregar este evangelho para as outras pessoas. Nós, meus irmãos, devemos tudo o que nós temos ao nosso Senhor. Contudo, é sabido que nós não temos como retribuí-lo, jamais conseguimos retribuí-lo. Assim, olha que coisa maravilhosa, Deus, ele nos faz os seus herdeiros. Herdeiros dessa graça, herdeiros deste evangelho. E essa herança não é para nós colocarmos em pesados sacos, para ficarmos carregando, não é para acumularmos, mas nós fomos feitos herdeiros e enriquecidos com essa graça para que possamos enriquecer a outros. Aí você entende quando Paulo diz que é pobre, mas enriquecendo a muitos. Enriquecer a outros, aos quais nós somos devedores. Nós devemos lembrar, meus irmãos, da história de Paulo. Enquanto relembramos da história de Paulo, nós podemos relembrar algumas coisas da nossa história. Isso é interessante. Paulo, ele era um fariseu endurecido e arrogante. Muitos de nós fomos assim. Ele era legalista e ele era cheio de ódio pela igreja e cheio de ódio por Jesus Cristo. Ele era um homem, inegavelmente,
por ser um fariseu, praticante, zeloso, de uma ilibada moral. Moralmente, ele era igual o fariseu que está lá no templo. Obrigado, Senhor, que eu não sou como esses outros pecadores. Este era Paulo. Talvez muitos de nós pensávamos assim, e talvez muitos de nós ainda pensamos assim. Mesmo tendo grande moral, Paulo era um grande pecador. Por quê? Porque por mais honesto que um homem possa ser, ele é pecador se ele não crê em Jesus Cristo. Sabe aquela... Eu sempre falo nisso, já está até chato, mas aquelas... fulano de tal é tão bom, ele é quase crente, só falta aceitar Jesus. Mas falta tudo. Esse é o grande ponto. Você pode ter a moral mais ilibada deste planeta e você continua caminhando para o inferno se não crer em Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Olha só o que o próprio Jesus diz. E quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Para esclarecer e não ter dúvida, Jesus continua. Do pecado, porque não crê em mim. Quem não crê em Cristo Jesus como Filho de Deus, nosso Salvador, é pecador. E mais à frente, no próximo capítulo, ele diz o seguinte sobre a vida eterna, o grande alvo da salvação. E a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Paulo, ele foi alcançado imerecidamente pela graça. Meus irmãos, não é isso que nós podemos todos dizer, fomos alcançados imerecidamente pela graça. Ou alguém aqui acha que merecia ser salvo. Ele foi salvo e teve os seus olhos abertos, tornando-se então apaixonado pelo Evangelho. Augusto Nicodemos, ele escreve o seguinte sobre o texto. Quando entendemos o amor de Deus por nós nos sentimos devedores a outros, pois se Deus nos deu a graça de nos perdoar, sentimos que as pessoas também deveriam experimentar essa mesma graça. E aí, mais uma pergunta para nós. Nós temos sentido isso? Nós agradecemos a Deus, espero, pela graça, pela misericórdia, pela salvação. Obrigado, Senhor, porque eu mereci o mais profundo inferno e tu, por tua graça e misericórdia, me alcançaste e me tiraste do meio do pó, ergueste do meio do lixo desvalido. Eu era teu inimigo e tu me amou primeiro e morreu por mim, e me adotou e me fez filho e me fez herdeiro. Muito legal, muito legal. Mas se nós não experimentamos e não sentimos e não temos isso no nosso coração de que os outros também precisam experimentar essas coisas, nós temos uma grave falha no nosso cristianismo. Paulo, ele sentiu-se devedor de cada uma daquelas pessoas e não o contrário. Isso é muito interessante, irmãos. Quantos pregadores, quantos pastores, quantos cantores, quantos bispos, apóstolos, semideuses hoje se sentem grandes demais e acham que as pessoas devem a elas. E isso pode ser um meio errado da forma que nós já evangelizamos. Ir às pessoas perdidas achando que você está levando comida para a África. De certa forma você está, mas como se elas te devessem, elas devessem ser muito gratas. Meu Deus, eu estou levando a elas o caminho da salvação e elas franzem o senho para mim, elas deveriam me agradecer. Não, a forma correta de nós irmos é pensando que nós somos devedores, porque elas são nós ontem. E elas são nós hoje sem a graça de Deus. E essa graça imerecida pode alcançá-las mediante as nossas palavras ungidas pelo Espírito Santo de Deus. John Stott, ele diz o seguinte: se o Evangelho chegou até nós como de fato chegou,
Não temos o direito de guardá-los somente para nós. Ninguém pode reivindicar o monopólio do Evangelho, porque a boa nova de Deus é para repartir, é a nossa obrigação fazê-la conhecida dos demais. Assim, em segundo lugar, nós somos devedores dos homens. Por quê? Porque os homens estão perecendo. Nós nos espantamos e ficamos aflitos quando vimos as notícias dos movimentos contrários ao cristianismo. Quando vemos as pessoas afundando em pecado. Como eu falei semana passada, e eu me policiei tanto para não me emocionar que eu falei de um jeito muito estapafúrdio na abertura do culto passado. Mas com relação a esse aborto que teve aqui na cidade vizinha, eu vi as pessoas fazendo um videozinho do vídeo da criança sendo sugada do útero e cortava para uma pessoa batendo no liquidificador alguma substância vermelha e acrescentando farinha, acrescentando outras coisas e fazendo bolinhos, fazendo cupcake, como se não fosse nada a morte de uma criança. Terrível aquilo. E qual é o nosso primeiro sentimento? Nós vimos essas coisas e nós pensamos: Senhor, está na hora, derrama a tua ira. Quando deveria ser diferente? Senhor, tem misericórdia. Porque o que separa esse abestado de mim é a tua graça. O que separa esse desgraçado de mim é a tua graça imerecida que me alcançou. Nós somos devedores, porque eles estão perecendo, e nós vemos o mundo perecendo, e nós viramos a cara, fechamos as nossas portas, nos nossos guetos gospel, onde nós podemos falar sobre Jesus sem ser importunados, quando fomos chamados para pregar para esse mundo que está se perdendo. Irmãos, eu vou bater muito ainda esta manhã nos senhores, mas eu estou batendo mais em mim, pode ter certeza. Nós devemos lembrar que todos são pecadores, inclusive nós mesmos, e que todos precisam daquilo que nós precisamos, de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nós precisamos, os outros precisam. Todos nós estamos sob uma obrigação. Repito o que é verdade sobre esse escravo de Cristo, Paulo, salvo pela graça, é verdade sobre mim e sobre você. Nós não podemos escapar. Você pode usar a desculpa que for, mas imagine se essa desculpa vai permanecer em pé no dia que nós estivermos diante do trono. Todos nós, como cristãos, nós somos pessoas que temos algo para dar aos outros, algo para dar ao mundo, algo que foi dado a nós por Deus e é maravilhoso porque não se esgota, é um tesouro inesgotável. Quanto mais nós repartimos desse tesouro, mais o nosso Pai é glorificado, mais o nosso Senhor Jesus Cristo é glorificado, mais Ele é santificado entre os homens. E para isso, exatamente para isso, nós fomos chamados para irmos. Lembram? Mateus no final, para irmos pelo mundo, pregando o Evangelho a toda criatura e ensinando as pessoas a obedecerem tudo aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou. Fomos chamados para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Assim, não devemos desanimar diante das costumeiras recepções desfavoráveis, algumas até agressivas, que nós recebemos daqueles que nós somos devedores. O que eu quero dizer com isso? Normalmente, quando nós vamos oferecer o Evangelho para alguém, a pessoa manda a gente se catar e a gente já fica com raivinha. A gente já pega e diz: então vai se catar mesmo, segue o teu caminho aí para o inferno e que seja 7 vezes mais a chama para ti, porque eu vim até... Que isso? Não é dessa forma. Nós é que somos devedores, não são elas que devem alguma coisa para a gente. Nós somos devedores. Entende como isso muda?
Paulo sabia da necessidade de todos os homens ouvir o Evangelho, e o fato de que eles não desejavam ouvir não diminuía, não mudava a sua responsabilidade. Repito, porque se anuncia o Evangelho, Paulo escreveu, não tenho de que me orgulhar, de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Meus irmãos, será que nós cremos em céu e inferno? Será que nós cremos nisso de fato? Será que nós cremos que todo incrédulo vai para o inferno e que é justo que ele vá para o inferno? Será que nós acreditamos que se uma pessoa ela não crer em Deus Pai e não crer no seu Filho Jesus Cristo, ela estará eternamente condenada? Se crermos nessas verdades, então fica óbvio a nossa responsabilidade e a nossa obrigação. Por quê? Porque nós somos devedores. Nós não acreditamos de fato naquilo que nós falamos, irmãos. Quem tem Cristo conta com a resposta para a necessidade humana mais profunda, tem a cura para a doença do pecado, encontra o modo de ser poupado dos horrores eternos do inferno e recebe a garantia da felicidade eterna com Deus. Diante disso, o salvo tem obrigação solene de compartilhar as boas novas com os povos de todas as culturas, escreve um teólogo. Se nós de fato cremos, irmãos, a grande questão é essa. Se nós de fato cremos que Jesus Cristo é o único caminho, e se nós sabemos o caminho até Ele, como que nós não nos sentiremos obrigados de avisar os outros que estão indo em direção ao abismo sobre Ele? Claro, nós entendemos que muitos de nós têm dificuldades, entendemos que muitos de nós tem bastante dificuldade natural no falar, nos comunicar. Tem dificuldades sobre o que falar. Tem dificuldades até mesmo no próprio falar. Qualquer coisa, quanto mais o Evangelho. Não estou falando aqui sobre timidez, porque a palavra de Deus nos diz, né? A gente brinca com isso, mas que os tímidos não herdarão o reino. Em Cristo nós temos que ser ousados. Nós fomos chamados como embaixadores. Mas há várias dificuldades que muitas pessoas têm. Só que assim como há várias dificuldades, há também várias formas pelas quais nós podemos falar de Jesus. Nós falamos sobre tantas coisas. Nós defendemos o nosso político de estimação. Nós defendemos o nosso o nosso time de futebol de coração. Quem estiver ouvindo isso no Rio de Janeiro vai defender até a escola de samba de coração. Nós defendemos o carro que nós gostamos mais. Nós defendemos o bairro que nós gostamos mais. Nós defendemos o tipo de computador ou de celular que nós gostamos mais. Nós defendemos e falamos e argumentamos sobre séries de televisão que nós gostamos mais. Se nós, de fato, temos Cristo como nosso maior tesouro, então vamos compartilhar o nosso próprio testemunho. Como o ponto, a base da nossa vida. Ah, eu não sei o que falar. Fala do que Cristo fez na sua vida. Fala do que Cristo fez e faz por você. Eu não digo só milagrezinhos ou milagros grandiosos. Ah, eu estava com dor de cabeça, eu orei. Não digo isso, mas assim, olha, eu era um pecador condenado. Eu era um miserável. Não, eu te conhecia, tu não era tão ruim. Era ruim. O meu coração era ruim. O meu pensamento era ruim. Os meus desejos eram ruins. Mas Cristo mudou. Compartilhar o testemunho é uma dessas formas. Falar o que Jesus fez por nós a respeito da salvação. A mesma coisa ele pode fazer
para os outros. Talvez ele não possa curar o outro como ele te curou. Glória a Deus se ele te curou. Não é vender esse tipo de testemunho, mas ele pode salvar como ele te salvou. Você pode convidar talvez a pessoa para vir em alguma reunião da igreja. Vem na reunião dos jovens. Vem, nós vamos ter um jantar de casais. Vem. Nós temos a reunião de oração. Venha cá. Nós temos principalmente, sobretudo, o culto. Vamos comigo lá na igreja. Eu não sei o que falar, pelo menos fala, olha, vem cá. Vem e vê. Nós encontramos os apóstolos falando isso. Vem e vê. Eu não sei explicar, vem cá. Só que, diante da dificuldade de muitos irmãos de compartilharem na internet um devocional e um vídeo do sermão, alguns desses que chegaram até a igreja por meio da internet, a gente vê a situação como desesperadora. Mas em Cristo nós mandamos o desespero embora. Em terceiro lugar, nós somos devedores dos homens porque Deus, Ele nos deu algo para compartilhar. O evangelho não foi dado para você guardar e fechar. O evangelho não é um talento que você vai enterrar. O evangelho é o talento que você vai fazer multiplicar para ouvir servo bom e fiel. E aqui eu quero fazer um parênteses antes que eu esqueça. Já que eu falei de talento. As pessoas gostam de se comparar a outras. Errado. Nós não temos que nos comparar a ninguém. Nós temos que nos comparar simplesmente a Jesus Cristo. E por nos compararmos a Jesus Cristo, nós sempre seremos humilhados. E sempre estaremos na dependência da graça e da misericórdia dele. Você não precisa, hoje, pegar um avião e ir para a África pregar o evangelho. E igual aqueles... Não vou nem falar. Você não precisa hoje sair no seu condomínio, no seu bairro, de porta em porta, batendo assim. Quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Não é isso. Você não precisa ser hoje um mega ganhador de almas, que aí vem aquelas pessoas, eu ganhei 100 mil almas. Não ganhou nada. Primeira coisa, quem ganha é o Espírito Santo de Deus. Você não tem poder para ressuscitar ninguém. É o Espírito Santo que dá nova vida, que regenera. Mas por que eu estou falando isso? Nós temos uma dívida. E talvez a nossa dívida seja do tamanho da dívida de Ananias. Nós encontramos Ananias sendo chamado por Deus para ir lá e orar por Paulo, que é justamente o homem que escreveu Romanos. Nós não encontramos mais nada sobre Ananias. Não é interessante? Às vezes, nós temos a missão, a obrigação, o dever de Deus, que conhece todas as coisas, de falar para uma pessoa só. E essa pessoa é o fruto, é o objetivo. Nós sabemos quem é? Não. Como não sabemos, nós vamos falando. Mas você não tem que... eu sou um ganhador de alma. Aí você fica lá todo encolhidinho, você já tem vergonha, você já é tímido, você já tem dificuldade de falar, você já tem... E aí você fica todo, puxa, meu Deus, eu estou todo errado. Não, fale na sua força, porque é Deus que te fortalece, no seu campo de ação, aonde você estiver. Deixa eu voltar para cá. Paulo recebeu o evangelho como um tesouro que ele deveria compartilhar. A obrigação do evangelho fez esse apóstolo dizer, eu sou devedor. E nós nos consideramos devedores? Deveríamos. Nós podemos dizer, e deveríamos dizer, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Irmãos, a dedicação de Paulo ao evangelho fez ele dizer o seguinte, estou pronto. E nós estamos prontos para pregar o evangelho? O que nos falta se nós não estamos prontos? O que nos impede? Eu não sei o que falar. Leia a Escritura. Eu não sei como falar. Ore. Eu não sei de que jeito falar. Ore para que a oportunidade ocorra. O que nos falta? Nos é dado tudo por Deus.
E olha que maravilha que a teologia reformada, bíblica, nos proporciona. Não é o seu nem o meu argumento. É a graça de Deus. Nós só falamos. E é Deus que opera. O evangelho não é para ser retido, mas é para ser proclamado, escreveu um pastor. A determinação de Paulo, meus irmãos, envergonha todos nós. Todos nós. Nós não evangelizamos. Essa é a verdade. É só ver os bancos que continuam vazios nas igrejas. Nós não evangelizamos. Nós encaramos tal responsabilidade como opcional ou exclusiva dos ministros. Não, pastor que se vire. Os presbíteros e os diáconos que se atenham a isso. Aos evangelistas, eu vou lá, digo amém, participo, dou meu dinheiro. E não, todos nós temos essa responsabilidade. John Stott ele escreve o seguinte de forma a arrematar esse ponto: muitos de nós hoje teríamos de confessar com honestidade que nós nos envergonhamos do Evangelho. Paulo ele declara no verso 16: pois eu não me envergonho do Evangelho. E se nós formos sinceros quando nós formos orar, nós temos que dizer: Senhor, tem compaixão de nós, porque nós nos envergonhamos do Evangelho. Nós temos vergonha do que eles vão dizer. Nós temos vergonha do que eles vão falar. O que? O filho de uma virgem. O que? Andou sobre as águas. O que? Ressuscitou. Nós temos vergonha do Evangelho. Quarto ponto não vai dar para... irmãos, vai dar sim. A igreja sempre precisa do Evangelho. O Evangelho continua central mesmo no interior da igreja. Vocês vão entender por que eu preciso falar isso. Os membros das igrejas precisam ouvir constantemente o Evangelho. Não apenas visitantes incrédulos. Por quê? Porque há em nosso meio aqueles que nunca se converteram. É uma triste realidade. Há, de fato, em nosso meio, muitas pessoas que tiveram apenas o que nós chamamos de uma impressão espiritual. O Espírito Santo afetou-as de alguma maneira, mas não regenerou. Mesmo cristãos autênticos. Não, mas eu não me encaixo nisso aqui, eu sou um crente autêntico. Que bom, glória a Deus por você, a Deus por você. Você precisa ouvir constantemente o Evangelho. Por quê? Porque a exposição do Evangelho nos edifica. A exposição do Evangelho nos consola. A exposição do Evangelho nos humilha e nós precisamos ser humilhados. A exposição do Evangelho nos confirma e nós precisamos dessa confirmação. E a exposição do Evangelho nos fortalece. Por que eu estou dizendo isso? Como eu falei, Paulo está escrevendo essa carta aos crentes de Roma. Então, por mais que eu falei da dívida de pregar o Evangelho com os ímpios, os incrédulos, nós temos que entender que a pregação do Evangelho que está sendo aludida aqui nessa carta não é aquela pregação inicial às pessoas que ainda não ouviram a mensagem, mas a pregação do Evangelho para aquelas pessoas que são crentes. Com que propósito? De aprofundar-lhes a compreensão e fortalecer-lhes na fé e na obediência. Portanto, meus irmãos, vamos caminhar para o fechamento. Nós estamos hoje diante de um texto que nos chama a responsabilidade de pregar o Evangelho. Nós devemos pregar porque somos devedores. Devedores de Deus, que nos concedeu a graça da salvação e nos enviou para proclamar a sua mensagem. E devedores dos homens, pois não há um justo sequer, carecendo então todos da glória de Deus. Nós, meus irmãos, compartilhamos a mesma obrigação, a mesma dívida que Paulo tinha. Pregar. A graça que nós necessitávamos para a salvação foi nos concedida por misericórdia e todos lá fora necessitam dela. Afinal, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, diz Paulo, citando as Escrituras. Mas como é que o texto continua? Como, pois, invocarão aquele que não creram?
E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem pregue? Esse mundo está perdido, as pessoas estão caminhando para longe de Deus, e o que nós temos feito para que elas venham para Deus? Nós temos chamado, nós temos falado, nós temos alertado. Nós recebemos o Evangelho da graça que salva, e temos conosco aquilo que os homens precisam saber, primeiro, crer, e segundo, e aí já é obra do Espírito Santo, e experimentar, continua com a obra do Espírito Santo. Mas o que o Espírito Santo usa? Os meios de graça, e a pregação é um meio de graça. Nós vimos o que o texto significa e o que deveria ser feito. E infelizmente nós precisamos todos confessar, envergonhados, que nós fracassamos. Nós fracassamos nisso. Paulo não se envergonhava do Evangelho, mas eu creio que Paulo se envergonharia de nós aqui esta manhã, porque parece que nós nos envergonhamos do Evangelho, da graça de Deus Pai. Assim, nós devemos nos humilhar em arrependimento. Humilhar. Senhor, humilhar. Senhor, eu tenho essa dívida. Contudo, não adianta ficar lambendo as feridas. Nós falhamos e nós fracassamos. Confessemos isso sem desculpas, com humildade, àquele que é rico em perdoar. E então, sigamos em frente. O que nós devemos fazer primeiro? Primeira coisa, se nós confessamos de fato arrependido, Senhor, eu entendi hoje que eu tenho essa obrigação, mas eu não faço, me perdoa. Se fizermos essa confissão, nós devemos nos alegrar na certeza de que somos ouvidos e que somos perdoados. Somos perdoados. Veja, Cristo morreu também pelos nossos fracassos em proclamar aquilo que Ele fez por nós. Ele morreu por isso também, mas isso não basta. Nós não podemos pedir perdão por algo que vamos continuar fazendo. Senhor, perdão por roubar. Você continua roubando, não adianta nada. Senhor, eu adulterei, me perdoa. E você continua adulterando, não adianta nada. Senhor, me perdoa, porque eu não proclamo o teu evangelho para ninguém. E não continuar não proclamando, não adianta nada. Notaram como todos nós precisamos ouvir o evangelho? Peçamos então graça a Deus. Nós falhamos, mas Deus não falha, o Senhor não falha, Ele se mantém fiel à promessa e Ele nos guiará e nos preservará até o final, porque a boa obra que Ele começou, Ele vai terminar. Irmãos, o Evangelho não é carregar a culpa pelo pecado e também não é pregar por sentimento de culpa, muito pelo contrário, é porque nós cremos que Deus pode perdoar, covardes como nós somos, é que sabemos que Ele pode perdoar qualquer pecador que creia na mensagem, a quem nós temos dívida de proclamar. Não é a nossa sabedoria que convencerá o mundo, mas é o Espírito Santo que iluminará as mentes daqueles que ouvirão. Mas repito, como crerão se não há quem pregue? Preguemos então, abre a tua boca. Não se preocupa leia a palavra de Deus constantemente, ore constantemente, não se preocupe naquela hora. Só abra sua boca, e mesmo que você seja envergonhado, bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem por causa do meu nome, disse o Senhor. Nós temos uma dívida, mas é uma dívida de amor, amor para a glória de Deus. Santificado seja o teu nome, ou glorificado seja o teu nome. Aí você fala da boca para fora, mas o que nós fazemos para que o nome do Senhor seja glorificado? Por amor a Ele. Gratidão, porque Ele nos alcançou imerecidamente. Uma dívida de alegria pelo perdão.
Não havia nada que nós pudéssemos fazer. Ao homem é impossível ser salvo, mas para Deus não é impossível. Portanto, alegria, uma dívida de esperança, porque você sabe que aquele que muito semear vai colher. E aquele que semear com lágrimas vai colher com alegria. Uma dívida de caridade, porque você olha para a pessoa indo para o abismo e você se condói com ela, porque você entendeu que deve amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. E o próximo não é só o irmão da igreja. Que Deus Pai seja misericordioso conosco, por Cristo Jesus. Por Cristo Jesus. Irmãos, o amor que nos alcançou é a razão para mudarmos. E o amor que nos salvou é a dívida que deve ser compartilhada. Essa é a nossa dívida, o amor que nos salvou. Amém. Fique em pé. Curve a sua cabeça, vamos ao Senhor em oração. Senhor Deus, nosso Pai, tem compaixão de nós, Senhor. Tua palavra diz que nós vamos dar conta de toda palavra vã que nós professamos. Toda palavra vã que nós professamos. E se nós temos o Teu Evangelho para professar, que é a Tua glória, Teu amor, a Tua misericórdia, o poder Teu para a salvação, tudo que nós falamos, deixando o Evangelho de lado, é palavra vã. Tem compaixão de nós, Senhor, que prezamos mais o nosso nome, prezamos mais o respeito dos outros por nós, prezamos mais a nossa paz do que a glória do Teu santo nome. Perdão, Senhor, porque nós provamos com isso que nós não amamos aqueles que nós vemos e provamos com isso que não Te amamos de fato. Muda-nos, Senhor, por compaixão. Tem misericórdia de nós e transforma-nos pelo poder do Teu Santo Espírito. Nós confessamos o nosso pecado e cremos que Tu perdoa. E Te agradecemos por isso, mas pedimos, Senhor, auxilia-nos a mudar, que seja um virar de rota na nossa vida. Desperta nos nossos corações o que Tu já despertou em homens no passado, que não podiam dormir sem falar de Ti para alguém. Qual a diferença deles para nós, Senhor? Tem compaixão de nós. Tu nos chamaste como testemunhas, como embaixadores, para proclamar o Teu amor que nos alcançou imerecidamente. Não permita mais, Senhor, que nós sejamos tão frouxos, tão covardes. Não permita mais, Senhor, que o Teu nome seja envergonhado pela nossa omissão. Nós pedimos essas coisas em nome santo de Cristo Jesus. Amém.